Legal, bom, nessa aula a gente vai aprender então um conceito, né, daqueles lá do JavaScript que eu falei que eu ia te explicar, tal, do ES6, e que a gente vai ver esses conceitos aqui no andamento do nosso projeto final, beleza? Esse conceito que a gente vai ver agora, ele é um dos mais básicos, que é o conceito de import e export, e ele está diretamente relacionado também ao conceito de modules, tá? Módulos do JavaScript. Então o que a gente fez na aula passada, basicamente, foi criar um módulo, tá? A gente chamou ele de componente, a gente falou que é o nosso componente botão, mas na verdade isso aqui é um módulo, e um módulo basicamente é qualquer pedaço de código, qualquer bloco de código, digamos assim, que a gente pode então exportar ele e importar em algum outro lugar do nosso projeto. E o nosso import e export, ele tem algumas características e eu vou te explicar agora, tá? Então eu vou usar o nosso botão aqui como exemplo. Vamos imaginar... Eu acho que não vai ser o nosso caso aqui, porque a gente tem um estilo só de botão, mas vamos imaginar que a gente tenha mais de um estilo de botão, tá? Vamos supor que a gente tivesse aqui, além desse botão aqui, a gente poderia... Vou deletar isso aqui, que a gente não vai usar mais, tá? Então, a gente tem um botão aqui, um button, mas vamos imaginar que a gente tem um botão também do tipo A. E aí o nosso botão do tipo A, diferente do botão que é só button, ele pode receber um href, tá? Que é um link, então a gente pode linkar. Como que a gente faria aqui então? A gente poderia criar uma nova constante, tá? Então eu tive que colocar aqui o a tag A, para a gente vai falar para o nosso helpers que agora a gente quer que ele gere para a gente uma tag de A. E aí eu vou criar uma nova constante aqui e eu vou chamar ele de... Ao invés de chamar de button, eu vou chamar de link, tá? Porque vai ser um botão do tipo link. E aí então eu vou chamar aqui de meu link, tá? E aqui também meu link, tá? Legal. E aí, olha só, a gente está exportando button, tá? Mas a gente não está exportando link. Eu não posso ter dois default, tá? Eu não posso ter agora aqui export default link. E eu vou te explicar agora por quê, tá? Quando a gente vai fazer um import, lá no nosso outro arquivo, no nosso index, por exemplo, todo import aceita só um default, né? Desculpa, todo export aceita só um export default. E o que significa isso? Significa que quando a gente for importar, a gente pode importar com qualquer nome que a gente quiser aqui, ó, tá? Então, se eu estou exportando o meu button como default, deixa eu só deletar isso aqui para não confundir por enquanto. Se eu estou exportando o meu button como default, eu poderia, por exemplo, importar ele aqui como, sei lá, btn, qualquer nome que eu quiser. O export default, a característica dele basicamente é essa característica principal, que é o nome que eu estou exportando aqui não importa, tá? Então eu posso só importar ele aqui como qualquer outro nome que eu quiser, que ele vai continuar funcionando. Então se eu salvar aqui e voltar lá no nosso projeto, o nosso botão deveria estar lá. O que eu desarrumei aqui? Só precisa, é lógico, passar aqui btn, né? Senão não vai funcionar. E agora, se eu voltar lá no nosso projeto, lá no nosso site, continua aqui o nosso botão, meu botão. Por mais que eu tenha exportado ele aqui como button, eu posso importar ele aqui com qualquer nome que eu quiser. Então, essa é a característica principal do export default, basicamente, tá? Tá, e o nosso outro cara aqui então, Brunão? Se eu quiser exportar ele também a partir desse mesmo arquivo, ou seja, eu ter vários tipos de botões, um botão do tipo link, um botão redondo, um botão quadrado, que seja, eu poderia ter um único arquivo buttons e exportar todos eles? Sim. E aí entra outra parte do export, que são os não default, tá? Os não default, a gente faz o seguinte, a gente só vem aqui na frente da constante, a gente pode vir aqui e falar assim, ó, export. E pronto, já está exportando o nosso elemento, tá? Tá, mas tem alguma diferença? Sim, tem alguma diferença. A diferença é o seguinte, agora a gente está exportando o nosso link. Só que se eu vier aqui agora e fizer, por exemplo, tá? Vai lá no meu arquivo components, button, index, e agora eu quero importar link ao invés de importar btn. E eu quero fazer o append de link aqui também. Vamos lá ver no nosso arquivo da frente o que aconteceu, tá? Eu vou dar um refresh aqui. E olha só, ele não está renderizando a nossa tag de A. Ele continua renderizando o nosso botão, tá? Ops.
ele continua renderizando o nosso botão. Por quê? Porque por mais que eu esteja exportando link aqui, tá? O nosso default, ele toma a frente. E lembra que eu comentei que a gente pode importar ele com qualquer nome? Então, o que a gente continua importando aqui é o nosso default. Como que a gente faz para a gente falar para o nosso arquivo que a gente não quer o nosso default, que a gente quer o outro export? E se a gente tivesse mais 10 exports que não são default, como que a gente falaria qual deles que a gente quer? A gente faz o seguinte, a gente passa o import aqui entre chaves. E assim... E agora sim, o nosso import vai entender que a gente quer o link, tá? Outro detalhe de importar elementos que não são default é que você necessariamente precisa passar o mesmo nome aqui, tá? Então é diferente do default, que você pode passar qualquer nome para ele. Quando é um não default, aí você precisa passar exatamente o mesmo nome que está lá. Agora sim, se eu der um refresh aqui, a gente vai ver que ele importou a nossa tag de A. Por que que não importou? Deixa eu só ver, conferir direitinho aqui. Link, export, const, link. Tá, é porque eu usei a tag errada aqui, né? Eu tenho que usar um A aqui. Agora sim, agora sim vai funcionar. E aí se a gente voltar aqui agora, a gente vai ter uma tag de A, beleza? Meu link, tranquilo? Tá. Ah, Brunão, mas tem como eu importar com outro nome? Porque no meu projeto vai conflitar. Eu estou usando um package que também usa esse mesmo nome, link aí. Eu queria importar com outro nome. Tem como sim você importar um não default com outro nome. Você precisa fazer o seguinte, você precisa falar link para ele saber que você quer pegar exatamente aqui esse cara aqui que está sendo exportado, tá? E você pode importar aqui, ó, link as... E aí qualquer outro nome que você quiser. Poderia passar aqui Enter, por exemplo. Tá? E agora sim, o nosso código aqui, ele vai entender que você está querendo usar o Enter. Beleza? Então essa é a maneira de você importar um não default com outro nome. E se você for lá no seu projeto, continua funcionando aqui, belezinha, tá? Existe um último jeito de você importar elementos aqui, tá? Que você pode fazer o seguinte, você pode fazer um asterisco aqui, ou seja, você quer importar, aqui ó, você quer importar tudo que tá lá dentro, que tá sendo exportado, tá? As, e aí você pode falar, por exemplo, comps ou btns, porque são só botões, né? E aí, para você acessar o elemento que tá lá dentro, você faria o quê? btns, ponto, e aí o nome do elemento. No caso, nosso lá elemento é link. Então, eu faria btns.link e aqui continua funcionando. Deixa eu ver se o button vai funcionar também, porque ele é o default. Vou salvar. O default não funciona, tá? São só os outros exports, beleza? Então, esse import asterisco aqui, ele vai funcionar para todos os outros. Deixa eu te mostrar uma última coisa ainda sobre imports. Vamos imaginar que a gente tem mais um elemento aqui agora. Vamos supor que esse último elemento, ele vai ser... Ele pode ser um A também, mas vamos imaginar que esse outro A, ele vai ter uma formatação diferente. Então ele vai ser, por exemplo, btn circle, vai ser um botão redondo, btn circle, beleza? E aí o nosso btn circle, tal, ele vai ser exportado como btn circle. E ele não é um default, a gente só pode ter um default, que é o nosso button padrão, beleza? Então agora a gente tem dois exports de dois componentes diferentes que não são default. Como que a gente importa dois? Eu vou tirar isso aqui agora, vou deletar. E a gente pode, de novo, voltar aqui às nossas chaves, beleza? E aí a gente faz o seguinte, a gente importa com vírgulas, tá? Então o primeiro vai ser link. Se a gente quisesse usar os dois no mesmo projeto, por exemplo, o primeiro vai ser link e o segundo vai ser btn circle. Simples. E agora a gente pode usar os dois. Então eu viria aqui, ó, por exemplo, posso fazer link. Eu vou fazer o append child aqui repetido, só para a gente conseguir visualizar os dois, tá? E agora eu posso fazer o append do btn circle. Salvei. E vai funcionar. A gente tem tanto o link quanto o circle. A gente poderia fazer mais uma coisa, que é o seguinte. E se eu quisesse importar o default, tá, junto e usar 3 tipos de botões na mesma página, no mesmo projeto aqui e tal. É só fazer o import do default aqui fora. Ó. Então aqui, sim, eu poderia pegar button. E lembrando que o nosso default ele pode ser qualquer nome. Então eu poderia importar aqui com outro nome, por exemplo. Coloco uma vírgula, tá? E aí depois da vírgula é que a gente vai criar, então, um objeto que vai receber os não default, beleza? Então esse é um outro jeito. E a gente poderia, por exemplo, usar o nosso botão também aqui.
E aí a gente conseguiria importar os três e usar os três no mesmo projeto, beleza? Então aqui, meu link, BTN Circle e o meu botão, tudo no mesmo projeto, tranquilo? Bom, então essa foi a nossa aula sobre import e export, tá? Dos módulos do CSS. A gente não vai fazer essa coisa aqui quando a gente for juntar todos os nossos componentes na página, tá? A gente vai usar assim append, mas a gente vai usar o próprio Hyperscript para aninhar esses elementos, então vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma outra sintaxe, mas o caminho é mais ou menos por aqui. E eu acho que agora deu para você pegar aí, né, como que é essa relação de ficar aproveitando, reaproveitando componentes que estão dentro da pasta Components, tranquilo? Então é isso, te vejo na próxima aula.